Fala pessoal, eu sou o Victor Neto, host desse podcast. Hoje continuaremos nossa série de episódios sobre um tema crucial, a escoliose. Essa condição afeta de 2 a 4% da população global e no Brasil mais de 6 milhões de pessoas são afetadas segundo a Organização Mundial da Saúde. Nesse terceiro episódio, falaremos sobre a escoliose neuromuscular. Para oferecer informações relevantes, convidamos especialistas de destaque na área da saúde. É um prazer dar as boas-vindas ao meu amigo, Dr. Alexander Rossato. Dr. Alex, além de meu amigo, é médico, ortopedista, especialista em coluna do Centro de Excelência em Escoliose da ACD. Tudo bem, Dr. Alex? Tudo bem, Vitor? Obrigado aí pelo convite, estar participando aqui com você. Parabenizar pela iniciativa em relação ao tema, que é extremamente importante, ainda mais chegando agora no mês de junho, que é o mês que a gente comemora o Junho Verde, que a gente fala, que é o mês destinado à escoliose e o tratamento dela. Dr. Alex, o prazer é todo nosso. E antes da gente entrar nesse tema principal, que é a escoliose neuromuscular, eu queria saber de você, por que não jogador de futebol, torcedor de São Paulo, né, jogador profissional de futebol, por que foi para medicina? Eu até tentei, Victor, até fui, até o primeiro ano da faculdade eu fui jogando futebol e estudando, né? Então eu morava no interior de São Paulo, treinava em clube. Na época eu estava treinando no Marília e passei no vestibular em outra cidade e também fui treinar no Novo Horizontino, que era uma equipe que na época, no começo da década de 90, estava na primeira divisão do Paulista e eu era júnior, sub-17 ainda. Então eu tentei até o primeiro ano, mas aí o meu pai realmente deu um ponto final na minha carreira futebolística e eu segui na medicina. Seguiu na medicina. Pô, doutor, e que posição você jogava? Jogava no meio-campista, onde eu jogo até hoje, de maneira amadora, né? Aqui em São Paulo, mas eu jogava no meio-campo. Isso que eu ia falar, jogava não, ainda joga, né? E eu tô sabendo que você vai pra Austrália jogar futebol. Vou jogar agora em julho um campeonato que eles chamam de Mundial de Médico. E já participei de alguns anos e esse ano é na Austrália, agora em julho. Que legal, cara. Eu morei 2 anos lá na Austrália. Verdade. Vai ser pertinho ali de onde você morou. É Brisbane que você morou, né? Exatamente, Brisbane. Muito legal. Você vai... Um pouquinho pra cima lá. Você já foi pra Austrália? Não conheço. Vou agora, a primeira vez. Vai gostar muito, vai meter muitos gols lá. Tomara. Mas me conta, aí foi pra medicina? Eu fui pra medicina, estudei os 6 anos da medicina, fiz a minha residência em ortopedia em Marília, que era a cidade onde eu estudava. Na verdade, eu sou nascido aqui em São Paulo, mas fui na minha infância para Marília, fiz a residência em Marília. E aí acabei voltando para São Paulo para fazer a minha especialização em coluna. Na verdade, durante a faculdade, durante a residência médica, eu pouco vi de cirurgia de coluna, muito pouco, não era uma coisa que na minha faculdade, na minha residência, eram muito frequentes, mas eu gostava da área, e vim para São Paulo para me especializar em cirurgia de coluna. Isso que eu ia te perguntar, por que coluna? Tipo, decidiu assim, vou para essa área? Na verdade, eu via um déficit, principalmente no hospital onde eu fazia a residência médica, que eu via talvez uma oportunidade, de repente até mesmo, de voltar lá para Marília, já que minha família estava instalada lá, minha mãe mora lá até hoje. Então foi uma área que eu via que a ortopedia lá da cidade era muito bem desenvolvida, mas tinha uma carência na cirurgia de coluna. Então na época eu me interessei em fazer, talvez motivado por um retorno a Marília. Entendi. Inclusive eu fiz uma cirurgia com um ortopedista, seu amigo de Marília, Dr. Vitor Barion. Isso aí, meu amigo de infância, inclusive, que hoje também, só que ele fez o caminho inverso, fez toda a carreira ortopédica como cirurgião de joelho lá em Marília, e aí acabou vindo para São Paulo, agora tem mais ou menos uns 5, 6 anos, e agora está totalmente instalado aqui em São Paulo. Um abraço, Dr. Vitor. Amigão meu, amigo de infância, eu conheci ele há pelo menos aí há uns 40 anos.
Maravilha. Doutor Alex, então começou ali como jogador de futebol. Essa parte já está no passado, já acabou. Aí foi para medicina, aí escolheu fazer coluna, e aí, por que a escoliose? Como você caiu? Porque hoje você é especialista em escoliose. Na verdade foi toda uma sequência de fatores aí que ocorreram durante a minha vinda para São Paulo, porque eu vim para fazer coluna. Na época não tinha muitos locais para residência em especialização em coluna. Isso era final da década de 90, 99. Tinha Santa Casa, tinha Ribeirão Preto, que era a especialização do Dr. Elton, que esteve aqui com você também. E eu acabei, por conta de um amigo, de um colega médico, de um professor meu lá de Marília, que fez um contato com o Dr. Carlos Alberto Santos, aqui de São Paulo, que trabalhava na CD, para eu vir para a CD. Então eu vim para a ACD querendo fazer coluna, obviamente, mas a ACD ela não tinha uma área só para coluna, então eu ficava meio a meio, eu ficava um pouco na ortopedia pediátrica, que me ajudou muito, e eu fiz muito tempo, até 2005, eu fiz cirurgias de crianças sem ser de coluna. Entendi. E ficava a outra metade do tempo na coluna, inicialmente com o Dr. Ivan Ferrareto. Dr. Ivan, o famoso Dr. Ivan. Então, quando eu entrei na ACD para fazer a residência, a parte da coluna ela era chefiada e comandada pelo Dr. Ivan Ferrareto. E com ele eu fiquei fazendo a minha especialização e cada vez mais voltado para a área de coluna e escoliose. Em 2002, o Dr. Ivan saiu da ACD, entrou a equipe do Dr. Elcio Landim, com o Paulo Cavalli, que hoje é meu sócio, o Dr. Landim, que foi meu chefe durante muitos anos. E aí, obviamente, continuamos o trabalho da ACD, voltado sempre para a deformidade vertebral, para a escoliose, com ênfase em escoliose neuromuscular, que é realmente o carro-chefe, vamos dizer assim, da ACD. Mas também acabei acompanhando o Dr. Landim no Oswaldo Cruz para fazer doença degenerativa, hernia de disco, trauma também um pouco. E aí acabei terminando a minha especialização, ou refinando um pouco mais a especialização. Perfeito. Com a parte degenerativa com o Dr. Landim, que acabei trabalhando por quase 15, 16 anos com ele, até ele se aposentar há uns 5, 6 anos atrás. Doutor Alex, quanto tempo você está trabalhando lá na ACD? Já faz um bom tempo, né? A primeira vez que eu pisei na ACD foi em dezembro de 99. E comecei a minha especialização em janeiro de 2000 lá. Então agora, final desse ano, eu completo 25 anos de ACD. Acredito, na ortopedia você é um dos mais antigos lá, né? Tem o Dr. Carlos Santos, que é quem eu conheci, quem realmente me levou lá para a ACD, que está lá há muito tempo. Tem o Francisco Violante, que faz a parte de fixador externo, mas talvez seja um dos mais antigos. Na coluna, talvez. Não, coluna com certeza. Da coluna eu sou o mais velho. Depois o Paulo Cavalli chegou em 2002, o Maurício em 2007, se eu não me engano. Na coluna, com certeza. Bastante tempo, bastante história para contar, né, doutor Alex? Bastante tempo. Praticamente uma casa, né, minha. E hoje, dentro dos tipos de escoliose que a gente sabe que tem, a escoliose idiopática do adolescente, neuromuscular, congênita. Hoje, qual é o seu carro-chefe? O que você tem? Eu sei que você faz todas, né? Mas hoje o seu volume maior é em que tipo? Então, a gente sabe que a escoliose mais comum é a escoliose idiopática. Então, talvez quem trata de deformidade, a grande maioria dos pacientes são de escoliose idiopática. No meu caso, talvez, por conta da referência da ACD, eu tenho um número grande de pacientes com escoliose idiopática, mas o volume de pacientes com escoliose neuromuscular que eu tenho é muito grande. Eu acho que isso daí se deve, principalmente, ao estar muito ligado ao nome da ACD e durante muito tempo. Então, são 25 anos tratando de criança com patologias neuromuscular. Então, hoje eu acredito que o maior percentual de cirurgias que eu realizo seja de deformidades neuromusculares. Perfeito. E já entrando, né, nesse tema principal da escoliose neuromuscular, né, eu queria perguntar para você, qual é a causa da escoliose neuromuscular? Então, quando a gente fala em escoliose neuromuscular, é que são todas as deformidades vertebrais que estão relacionadas a alguma doença ou neurológica ou muscular. Então, doenças neuromusculares. Se a gente for citar as principais causas,
talvez a principal causa de escoliose neuromuscular seja a paralisia cerebral, que na maioria das vezes é ocasionada por uma situação de anóxia durante o parto. O que seria anóxia? Desculpa. É uma falta de oxigenação que a criança tem ao nascimento. Isso determina, às vezes, uma lesão irreversível a nível cerebral, e isso evolui com deformidades, com problemas motores, sensoriais e com deformidades, inclusive na coluna, né? Não só na coluna, mas deformidades às vezes nos pés, deformidades nos joelhos, quadris. Era isso que eu ia te perguntar também. Como afeta a pessoa que tem deformidade, né, escoliose neuromuscular? Como afeta esse paciente? Então, o paciente com doença neuromuscular é um paciente que precisa de um tratamento multidisciplinar, porque o comprometimento dele é global. Você não tem um comprometimento apenas da coluna. Você Entendi. tem que ter um médico fisiatra, um pneumologista, um neurologista, um fisioterapeuta, um psicólogo, o ortopedista pediatra especialista em quadril, em joelho, em pé. Então, é difícil você tratar esse paciente sozinho, né? Numa situação... ninguém tem essa capacidade, esse conhecimento. Então, a CD como um centro de tratamento multidisciplinar é uma referência no tratamento desses pacientes. Então, esses pacientes são comprometido de maneira global, do ponto de vista neurológico, muscular, e no desenvolvimento, dependendo do grau de comprometimento dele, ele vai desenvolver algumas deformidades ortopédicas, seja em membros inferiores, membros superiores ou na coluna. Além da paralisia cerebral, nós temos outra patologia, como por exemplo a mielomeningocele, onde a criança nasce com uma má formação, onde a coluna não tem a fusão dos arcos posteriores e a medula fica exposta. Entendi. Então essas crianças, elas nascem, e na grande maioria das vezes, elas não têm grau nenhum de movimento das pernas para baixo. Não tem controle da urina, das fezes, e desenvolve também. Outra patologia que é extremamente comum e hoje muito falada por conta da medicação que hoje que é usada para tratamento é a miotrofia espinhal, que existem alguns tipos de amiotrofia espinhal, e dentro desses tipos existe uma possibilidade, uma predominância maior de desenvolverem ou não de deformidades vertebrais. E aí a gente pode citar várias outras patologias neuromusculares que cursam, na grande maioria das vezes, com escoliose com deformidade da coluna vertebral. Isso é muito interessante, né? Porque você falando isso, a gente vê que a ACD, por exemplo, é um hospital super preparado para tratar esse tipo de condição que é a escoliose neuromuscular, com relação à equipe multidisciplinar, né? Eles são preparados, então tem toda essa cadeia de profissionais que vai tratar o paciente. Então fica muito difícil, às vezes, você tratar um paciente em um determinado hospital, um paciente que tem escoliose neuromuscular, mas não tem todo esse corpo de profissionais preparados. Sim, eu sempre brinco com a família, eu falo assim, se você tiver um problema de coração, e vir aqui na CD, que é um excelente hospital, mas vir tratar esse teu problema de coração, provavelmente você vai morrer, porque aqui não é o local especializado em tratamento de patologias cardíacas. Então você tem grandes hospitais em São Paulo, grandes hospitais no Brasil todo, mas é difícil você ter um hospital que presta um serviço multidisciplinar, onde você pode ter no mesmo local todos os tipos de profissionais que são importantes no tratamento de um paciente, de uma criança, na maioria das vezes, que é globalmente comprometido. O paciente tem problema desde problema cerebral, neurológico, até uma deformidadezinha lá no pé. Então você precisa ter um ambiente com profissionais capacitados, experientes. E quando eu falo os profissionais, aqui não estou citando somente os profissionais médicos, que fazem uma pequena parte. Eu acho que a CD ela é o que é, não somente pelos médicos, mas sim pelos profissionais da fisioterapia, os profissionais da terapia ocupacional, da psicologia, da fonoaudiologia, a enfermagem, os funcionários que tratam também da parte administrativa e burocrática. Então, para tratar doenças complexas, que são as doenças neuromusculares, você tem que ter uma equipe multidisciplinar. Perfeito. E quais são os sintomas típicos da escoliose neuromuscular? Por exemplo, tem uma mãe que ali está na dúvida, está vendo que o filho dela, de repente, tem uma curvatura acentuada,
tem paralisia cerebral ou outras doenças associadas? E quais seriam os sintomas? Na verdade, o que chama a atenção num primeiro momento é a questão estética e visual, né? A mãe, obviamente, a grande maioria desses pacientes não deambulam, não andam, são cadeirantes, usam cadeiras de rodas adaptadas. E durante o desenvolvimento e crescimento dessas crianças, eles podem deformar a coluna. Na maioria das vezes, essa deformidade da coluna, essa escoliose, ela é silenciosa. Na grande maioria das vezes, ela não causa dor a esses pacientes. Os primeiros sintomas são visuais. A paciente, a mãe ou o cuidador observa que a coluna, que o tronco do paciente tem uma certa deformidade e que essa deformidade começa a piorar com o crescimento do paciente. Dor, a gente observa em casos extremos, em casos onde o paciente às vezes tem deformidades já estruturadas que você não consegue adaptar numa cadeira de roda, ou que associado à escoliose, o paciente tem uma obliquidade pélvica e a pelve do lado mais alto às vezes pega um pouquinho na costela do paciente quando ele fica sentado e isso incomoda ele de ficar por longos períodos sentados. Obliquidade pélvica, doutor Alex, seria o desbalanceamento do quadril? Da bacia. Da bacia. Da bacia, exato. Então o paciente tem um desnivelamento da bacia, então normalmente ele senta em cima de um glúteo do que do outro. Entendi. Então você tem uma elevação do outro lado. Isso daí, normalmente, você precisa, às vezes, fazer uma adequação postural para adaptar esse desnivelamento. E nos casos graves, que a gente vai falar mais adiante, até corrigir isso cirurgicamente, junto com a escoliose. E já entrando nesse assunto de como tratar a escoliose, quais são os tipos de tratamento na escoliose neuromuscular? Então, a escoliose neuromuscular, ela é rapidamente progressiva, então você tem que estar muito atento e ter esse paciente muito próximo a você, acompanhando ele com uma periodicidade breve, né, para que você não deixe que essa escoliose progrida muito rapidamente. Óbvio que sempre o tratamento inicial é o tratamento conservador, o tratamento não cirúrgico, onde você tem por objetivo evitar a piora dessa deformidade. Você vai falar para mim, mas o tratamento conservador, com fisioterapia, com colete, corrige a deformidade neuromuscular? Não, o tratamento conservador não corrige uma deformidade neuromuscular. Inclusive, eu bati um papo com a fisioterapeuta Isis Navarro, né? Ela falou muito de tratamento conservador, mas as evidências em escoliose idiopática do adolescente, né? Escoliose neuromuscular tem evidência científica? Exatamente, são duas patologias que se comportam de maneira diferente. O tratamento conservador para a escoliose idiopática hoje é totalmente sedimentado, porque a gente tem coletes mais modernos, exercícios específicos para a escoliose idiopática, e a gente tem mais efetividade no controle dessas curvas e muitas vezes até alguns graus de correção. A escoliose neuromuscular, como você tem um problema neurológico envolvido, normalmente uma assimetria de tônus muscular, essas deformidades elas progridem muito rapidamente e não respeitam mesmo uma contenção externa, que é o que é feito com coletes. Então, normalmente o tratamento empregado conservador, no caso, para as escoliose neuromuscular, tem por objetivo a gente ganhar tempo, evitar a progressão dessa deformidade, porque quando a gente cria para uma família uma expectativa de usar o colete e de realmente que isso vai resolver o problema, cria uma ansiedade e depois uma frustração lá na frente. Então eu sempre explico aos familiares, esse tratamento é para não deixar essa curva progredir, esse tratamento é para a gente postergar uma eventual cirurgia, mas não é algo que você vai pegar uma curva de 30, 40 graus e vai reduzir para 20 graus. As escolioses neuromusculares, elas se comportam muito mal com colete. Fora a dificuldade que esses pacientes muitas vezes têm de usar um colete. Muitas vezes esses pacientes têm movimentação involuntária. Muitas vezes esses pacientes têm gastrostomia. Então fazem alimentação por gastrostomia, que é uma via direta ligada ao estômago. É difícil usar o colete. Então nós temos algumas dificuldades no uso e também não temos uma eficácia na correção. Então o tratamento conservador, ele é realmente na intenção de evitar a progressão da deformidade
ou ganhar tempo para uma condição mais favorável para que essa criança seja submetida a uma cirurgia futura. Essa condição favorável seria para prorrogar, seria paciente é muito novo, talvez, aí baixo peso. Idade, peso, né? Condição clínica do paciente, porque às vezes você tem um paciente que tem um peso favorável, mas tem um distúrbio ventilatório e respiratório muito grave, que não dá para você fazer a cirurgia nesse momento. Ou o paciente está com 9, 10 quilos e precisa fazer a cirurgia, você precisa um peso maior, mas se você esperar 6 meses, 1 ano, esse paciente vai piorar a deformidade, e aí você utiliza, por exemplo, um tratamento com colete. Então, o paciente neuromuscular, a idade é importante, o peso é importante, mas as condições clínicas também são de extrema importância quando a gente fala em tratamento cirúrgico. Dr. Alex, e para os pais que estão assistindo, uma dúvida assim que às vezes eu escuto, como que eu vou saber que está piorando ou não? Qual o exame indicado? Como é que eu vou ficar atento para saber se meu filho está piorando ou não? Então, na verdade, isso é uma informação que muitas vezes é visual do próprio cuidador, da mãe e do pai. Então, isso é nítido. O pai, às vezes, a mãe informa você, olha, visualmente acho que piorou. Mas muitas vezes ela já sabe que a evolução vai ser para a cirurgia e como defesa tem uma tendência, acho que não piorou. Né? Entendi, você isso é sabe. interessante. Então, a gente não tem uma exatidão com a informação da mãe. A gente pode até documentar esse paciente com fotos, mas a maneira mais prática e fácil de ser feito é através de radiografias seriadas que a gente faz, às vezes a cada 4 meses, às vezes a cada 6 meses, a cada 8 meses, fazendo uma mensuração de um ângulo relacionado a essa escoliose, chamado ângulo de Cobb, onde você mensura o grau dessa escoliose, pode medir também o grau, por exemplo, da obliquidade pélvica, e periodicamente você repete esse exame e você vai ter uma medida exata, um ângulo, um valor numérico. E aí você pode observar se essa curva está estável, se ela está progredindo rapidamente, se ela está progredindo lentamente, e tem uma informação um pouco mais palpável e exata do que a simples observação dos pais. É importante isso daí também, a informação que os pais nos trazem, mas a gente precisa de algo com mais exatidão para a gente poder saber a hora de intervir, seja com o uso de um colete ou com uma cirurgia. Deu para entender então que a escoliose neuromuscular é um dos tipos de escoliose que progride rápido, é diferente da escoliose idiopática. Então vamos lá, o paciente passou com o Dr. Alex, tentou um tratamento conservador para tentar prorrogar ali a indicação cirúrgica, mas o paciente evoluiu com uma curvatura alta, né, com um ângulo de Cobb acentuado. A partir de quantos graus, na tua experiência, você indica tratamento cirúrgico? Então, na verdade, essa questão da progressão ela é importante. Por quê? Porque na escoliose idiopática, existe os períodos do estirão do crescimento que estimulam uma progressão mais rápida dessa deformidade. Então, a criança, principalmente a menina com escoliose idiopática, na puberdade, elas podem progredir muito rapidamente também. Porém, quando elas chegam próximo à maturidade esquelética, a tendência é que essa progressão não ocorra mais, principalmente em curvas menores, abaixo de 40 graus. Então, um paciente com 15 anos, uma menina com 15 anos já com uma maturidade esquelética, a tendência é que essa curva seja estável, desde que ela esteja ali até uns 40 graus. A escoliose neuromuscular, ela progride independentemente do estirão de crescimento. Então você pega às vezes crianças de 2, 3, 4 anos com 80 graus de curva e elas progridem mesmo na primeira infância, que é do 0 aos 3 anos. E a outra característica é que elas continuam progredindo após a maturidade esquelética. Então, após o término do crescimento, essas deformidades, por conta do distúrbio neuromuscular, elas continuam progredindo. Então, você pega uma criança com 18 anos que parou com 50 graus, se você for ver ela daqui 2 anos, ela vai estar com um valor angular ainda maior. Tá? A indicação do tratamento cirúrgico para as escolioses neuromusculares são aquelas escolioses neuromusculares que houve uma falha do tratamento clínico conservador, que progrediram mesmo com a instalação de um tratamento apropriado, com curvas acima de 45 a 50 graus aproximadamente.
Doutor Alex, além da curvatura, né, já sabemos que tem problemas, outros problemas associados, mas pode ter algum outro tipo de problema, por exemplo, cardíaco ou pulmonar? Sim, sim. Aliás, o tratamento da escoliose neuromuscular, a correção cirúrgica, é no sentido de prevenção de complicações voltadas para a saúde do paciente. Óbvio que o que chama atenção num primeiro momento, a hora que você faz uma cirurgia, é a questão estética. Mas nem a mãe está ali naquela consulta pela questão estética, nem eu vou propor o tratamento cirúrgico por conta da questão estética. Isso é visual, obviamente, para autoestima, às vezes da criança que entende, da própria família, é bacana. Mas a cirurgia e a indicação da cirurgia, ela é voltada visando uma melhora funcional desses pacientes, uma melhor qualidade de vida e uma prevenção de complicações na saúde dessa criança. Então a gente sabe que, por exemplo, escoliose grave em crianças com problemas neuromusculares pode ocasionar desde problemas na deglutição, que a gente chama de disfagia, problemas respiratórios, cardíacos, problemas gastrointestinais. Então esses pacientes muitas vezes têm dificuldade na digestão alimentar, no funcionamento intestinal. Então tem um paciente que, por exemplo, não ganha peso por conta da escoliose, porque fica com o tronco muito achatado, uma compressão muito grande ali na região abdominal e não fazem a digestão alimentar de maneira adequada. E muitos deles, por exemplo, quando a gente trata com sistemas às vezes de crescimento, esses pacientes, ao fazer a correção dessa deformidade, eles evoluem com um ganho de peso importante, às vezes dobra o peso, coisa que às vezes tratou durante anos com suporte nutricional, com suplementação e não conseguiu. Então, a indicação do tratamento da escoliose neuromuscular é voltado para a melhora funcional do paciente e prevenção de complicação na saúde deles. E pensando nisso, quais são os desafios? Quais são os maiores desafios? Todos, né? Porque é muito... Tratar doença neuromuscular, deformidade, escoliose neuromuscular, o desafio talvez seja um dos maiores. Porque, principalmente do ponto de vista cirúrgico, o que dá menos trabalho, por incrível que pareça, às vezes é a coluna. Então, a chance de complicação desses pacientes durante uma cirurgia ou no pós-operatório, do ponto de vista respiratório, gastrointestinal, cicatrização, infecção, onde a taxa desses pacientes é infinitamente maior do que, por exemplo, o tratamento cirúrgico das escolioses idiopática. Então, é desafiador tratar. Por isso que a gente precisa de uma equipe multidisciplinar, porque eu só faço uma parte ali do tratamento, que é a cirurgia, que é um trabalho, obviamente, precisa de todos os cuidados, mas a cirurgia, o tratamento de uma maneira geral, não só o tratamento cirúrgico, ele vai além do ato operatório, né? Tem um preparo pré-operatório com anestesista, os exames, o suporte nutricional a esse paciente, o preparo gastrointestinal, medidas preventivas para diminuir o risco de infecção, né? Aí você tem o ato operatório, depois o pós-operatório, todos os cuidados dos intensivistas, do fisioterapeuta, dos nutricionistas, dos pediatras. Então, desafio é o que mais tem quando a gente se propõe a tratar a escoliose neuromuscular. Eu já pude acompanhar algumas cirurgias aí, né? Acompanhar no sentido de você me contar algumas cirurgias de escoliose neuromuscular. Por que é tão difícil ali a questão da anestesia? Então, na verdade, assim, esses pacientes possuem algumas dificuldades, vamos dizer assim, desde intubação, porque às vezes são pacientes com vias aéreas muito difíceis, então a intubação fica difícil de ser feita. Então, muitas vezes precisa um aparelhinho que você guia a cânula de intubação, que é um nasofibroscópio, que é como se fosse uma câmera realmente para fazer a intubação. Para pegar o acesso venoso, arterial, para você fazer a infusão do soro, de uma eventual transfusão sanguínea. Esses pacientes têm deformidades nos membros superiores, então é muito difícil o acesso. Esses pacientes eles podem fazer reação à anestesia. Então é muito comum não, mas é mais comum nesses pacientes eles fazerem um probleminha chamado hipertermia maligna, que é como se fosse uma reação onde eles aumentam a temperatura dele de uma maneira muito, muito, muito grande em reação a determinado anestésico, e isso pode levar à morte.
né? São pacientes que muitas vezes têm um quadro anafilático potencializado. Então, por exemplo, a mielomeningocele, que é uma das patologias que a gente trata na ACD, é muito comum a associação com alergia a látex. Entendi. E a gente usa luva de látex, o material que a gente usa tem látex, então você tem que ter um centro cirúrgico especializados com látex free, então luvas sem látex para tratar esses pacientes. Que interessante isso. Então são pacientes bem complexos e a complexidade não está só no ato operatório, como você mesmo citou, até mesmo na anestesia, né? Por isso que é importante, né, a gente falar sobre esse tema, né? Porque, de repente, o pessoal acha que escoliose é um tipo de escoliose, é isso, né? É uma coisa só, o tratamento é igual para tudo e não é. Olha a complexidade disso, né? Exatamente. Se você pegar um livro, tem capítulos de escoliose, né? Existem inúmeras causas de escoliose. A escoliose neuromuscular é uma delas, mas que pela complexidade do paciente, acredito eu que seja a mais desafiadora. Entrando agora na parte de tratamento cirúrgico, quais são os tratamentos cirúrgicos hoje que você utiliza, que existem para você tratar a escoliose neuromuscular? Bom, o tratamento cirúrgico da escoliose, de uma maneira geral, e dentre elas a escoliose neuromuscular, ela evoluiu muito, né? Muito. Então, a maneira como eu trato hoje cirurgicamente o paciente é completamente diferente do que eu fazia há 20 anos atrás, no começo da minha carreira lá na ACD. Então, evoluiu muito do ponto de vista tecnológico, a parte dos implantes, evoluiu muito a parte da segurança da cirurgia em relação à monitorização desses pacientes, onde a gente consegue hoje fazer uma monitorização da parte motora. Doutor Alex, me explica um pouquinho sobre a monitorização. Então, a monitorização neurofisiológica é uma ferramenta que a gente tem, onde a gente tem um médico neurofisiologista. A pessoa que trouxe isso para o Brasil é uma pessoa muito amiga nossa, que é o Dr. Ricardo Ferreira. Ele também é da ACD. Ele trabalha na ACD, ele é mais antigo do que eu na ACD, inclusive. Ele que trouxe essa tecnologia para o Brasil no início da década de 2000. E você consegue, durante a cirurgia, controlar toda a parte de motricidade, sensibilidade desses pacientes e até mesmo o controle esfincteriano de urina e fezes. Caramba! Então você, antigamente, quando você fazia essa cirurgia e não tinha monitorização, você fazia um teste chamado teste de Stanhará ou teste do despertar. Então você fazia a cirurgia, corrigia a deformidade e aí, antes de começar o fechamento, você superficializava a anestesia desse paciente e pedia para ele, no subconsciente, mexer o pé. Nossa! Então, na hora que ele mexia o pé, você via que estava tudo ok, reanestesiava o paciente, ou aprofundava a anestesia desse paciente e fechava e terminava a cirurgia. Então, hoje, com essa tecnologia, você não precisa fazer mais esse teste. Eu fiz muito esse teste, até 2002, 2003 a gente fazia. Então, hoje é uma prova real. Na hora, ver se exatamente. Se está tudo certo. Hoje isso não é mais necessário, porque você tem um médico neurofisiologista, no caso, que fica controlando, ficam alguns eletrodos ligados ao paciente, ele controla no computador toda a parte motora sensitiva durante todo o ato operatório. Então, a hora que a gente acaba a cirurgia, eles lá no controle dele, lá no computador, a gente sabe que está tudo ok. Então hoje você tem muito mais segurança em fazer isso sem dúvida nenhuma. Do ponto de vista neurológico, foi um divisor de águas em relação à segurança, né? É óbvio, tem a questão tecnológica que melhorou, tem a questão do preparo desse paciente para a cirurgia, o preparo pós-operatório, os curativos modernos que a gente tem hoje, a mobilização precoce. Antigamente o paciente fazia cirurgia e ficava na cama deitado um mês. Hoje se o paciente anda, 1 dia, 2 dias ele está andando, né? Se ele senta, ele vai para a cadeira dele de rodas com 2 dias também, não fica acamado todo aquele tempo. Então é algo que evoluiu muito. Antigamente, para fazer uma cirurgia dessa, a gente fazia a fixação das vértebras com arame. Nossa. Que era chamado fio de Luke. Arame de aço. Isso, e a técnica era Luke Galveston, na verdade. Você tinha 2 hastes que iam direto no ilíaco e essa haste era presa na coluna com os fios de Luke, uma marrilha sublaminar, né? Hoje a gente tem algumas técnicas sublaminares muito mais modernas do que um arame. Depois veio a geração dos parafusos pediculares, que eram a forma que a gente tinha de proporcionar uma melhor correção a essas deformidades, de maior estabilidade. Você não precisava usar um colete no pós-operatório, você podia mobilizar esse paciente mais rapidamente, né?
Aí, mais recentemente, veio as técnicas de crescimento, onde a gente pode tratar esses pacientes de maneira mais precoce, principalmente nas escolioses neuromusculares, que é o caso do assunto de hoje, de início precoce. Então a gente tem várias técnicas de crescimento que vêm evoluindo também com o passar do tempo, porque quando você tinha uma escoliose, lá no começo da década de 2000, uma escoliose, uma criança com 5 anos, como que você ia fazer uma artrodese e as crianças não iam crescer mais? Se você fizesse uma artrodese, falando, né? A artrodese é a fusão de uma articulação óssea na outra. Exatamente. Correto? Ele iria parar de crescer. Para de crescer. Então, na época, nós não tínhamos os recursos de sistemas de crescimento. Porque a grande vantagem do sistema de crescimento, qual que é? Corrigir a deformidade, evitar que ela continue progredindo, obviamente, mas, ao mesmo tempo, permitir que essa criança continue crescendo. E quando você faz artrodese, você corrige a deformidade, porém essa criança não cresce mais, né? Então, hoje a gente tem muito recurso tecnológico que propicia a gente tratar todos os tipos de escoliose, no caso neuromuscular, em qualquer que seja a idade. Então, em alguns casos, nas escolioses neuromusculares, você opta em tratar com a artrodese ainda. Em outros casos, você... se a criança ainda tem potencial de crescimento, você usa a técnica para hastes de crescimento. Exatamente. Crianças maduras, com deformidades mais graves, que às vezes a gente precisa lançar mão de recursos com osteotomias, que é como se fosse quebrar a coluna para amolecer, para corrigir, ou às vezes usar aqueles halos cranianos para fazer a tração, para esticar essa coluna. Normalmente a gente recorre às artrodeses, que são cirurgias maiores, são cirurgias que normalmente se estendem por toda a coluna, desde a coluna torácica alta até muitas vezes a bacia para corrigir aquela obliquidade que a gente comentou. Então são cirurgias que normalmente têm uma perda de maior tempo, que tem uma perda sanguínea maior, que compromete mais a criança, ou seja, a recuperação acaba sendo um pouco mais difícil. Então a gente recorre através da artrodese. E nos casos onde o paciente tem potencial de crescimento, que ainda são crianças muito jovens, mas que têm deformidades graves e que não dá para ser tratadas com colete, por exemplo, aí sim hoje a gente tem a facilidade de ter implantes que permitem o crescimento, que são os sistemas de crescimento de uma maneira geral. Doutor Alex, conta mais um pouquinho sobre essa questão das hastes de crescimento. Como é que eram feitas antes e hoje, como é que evoluiu tudo isso e como você está tratando lá na CD? Nós começamos, os sistemas de crescimento de uma maneira geral, começou por volta de 2006 lá na CD com a chegada do Vepter. Perfeito. Na verdade, o Vepter era um dispositivo, um implante, usado para tratar deformidades da caixa torácica, né, que às vezes levavam a um comprometimento respiratório desses pacientes. Então você abria a caixa torácica. E a gente utilizava o Vepter como um sistema de crescimento. Esse sistema ele era preso na bacia, na parte distal, e preso nas costelas, na parte proximal. E você esticava esse tronco e, consequentemente, esticava essa coluna também. Esse sistema ele necessitava periodicamente de fazer uma pequena cirurgia para ir alongando conforme a criança ia crescendo, ou seja, acompanhando o crescimento dessa criança. Porém, era um sistema que falhava demais. A gente tinha um número de complicações muito grande, por inúmeros fatores. O primeiro deles era que é um sistema que ficava muito superficial à pele. Então, as crianças muito magrinhas, muito pequenas, de baixo peso, que são a grande maioria das escolioses neuromusculares, muitas vezes ficavam com material com implante saliente. E muitas vezes são crianças com pouca mobilidade, que não se defendem e faziam às vezes feridas, escaras, abriam e até muitas vezes expunham esse implante. A outra questão que facilitava as complicações do Vepter é que era uma fixação com pouca estabilidade. Então você prendia ele em uma costela, depois veio o Vepter 2, que prendia em 2 costelas, mas normalmente esse paciente tinha as costelinhas muito finas, muito frágeis, que fraturavam, soltavam. Então tinha um índice de falha e de complicação e de necessidade de reintervenção muito alta. Depois começaram a surgir os sistemas de crescimento onde a fixação era feita na própria coluna. Então você fixava a pelve, a coluna lombar e a fixação mais proximal.
Lembrando que esse sistema você não abre a coluna toda, você abre os polos da coluna, né, proximal e distal, e a haste vai por baixo. E essa haste é ligada com um sistema que pode ser alguns conectores que permitem fazer esse alongamento. Você deixa uma sobra dessa haste ou tem um conector de alongamento, mas mesmo assim, a cada 8, 9, 10 meses, você precisava também fazer um pequeno procedimento para fazer o alongamento desses sistemas. Tá? O índice de complicação em relação ao Vepter diminuiu bastante, porque era um sistema mais estável de fixação. Você conseguia mais pontos de fixação na coluna, então a chance de soltura, de quebra, apesar de ocorrer, eram menores do que o Vepter. Até chegar ao que a gente tem hoje, que são sistemas que permitem a correção da deformidade de uma maneira bem importante, permite que essa criança continue crescendo, mas de maneira automática esse crescimento, sem a necessidade que você faça cirurgias sequenciais a cada 8, 10 meses para o alongamento, que são sistemas automáticos, que no caso é o Nemost, que a gente tem hoje. Também, obviamente, você tem que estudar cada paciente, levando em consideração a deformidade, o tamanho, a idade, o peso, para ver qual sistema você vai indicar. Não existe um sistema único para todas as deformidades, mas como a gente trata hoje a escoliose, pelo avanço da tecnologia, é muito melhor do que a gente tratava há 20 anos atrás. Né? Você na ACD foi o pioneiro em começar e fazer a primeira cirurgia no Brasil com esse conector de crescimento automático Nemost. Quais são os benefícios? O que você sentiu de melhoria para os pacientes com esse conector, com essa técnica? A técnica, na verdade, é a técnica bipolar, né? Onde a gente consegue fazer uma fixação na coluna em cima e uma fixação da pelve, do ilíaco, para corrigir a obliquidade pélvica de uma maneira mais estável. Então, é diferente das técnicas convencionais que a gente tinha anteriormente para fixar o ilíaco. Então, nós começamos a fazer a técnica bipolar em 2019 na ACD, porém ainda não tínhamos o conector automático. Então, a técnica era empregada, a gente colocava um conector manual mesmo, mecânico, que você precisava a cada 9, 10 meses fazer esse alongamento através de uma pequena cirurgia. Em agosto de 2022, nós recebemos novamente a visita do Dr. Miladi, lá na ACD. Ele já havia vindo a primeira vez no início, quando a gente começou a fazer a técnica bipolar. Em agosto de 2022, ele esteve aqui para fazer comigo a primeira cirurgia aqui no Brasil com o conector automático de Nemost, o Nemost. Onde nós fizemos uma criança, se eu não me engano, com paralisia cerebral, que tinha um peso ali meio que limítrofe de 18, 19, 20 quilos. O caso repercutiu de uma maneira bastante importante, porque realmente é uma inovação. Você imaginar crianças que estavam lá já tinham feito 8, 9 cirurgias de alongamento e de repente não vão precisar mais. Mas é um dispositivo que agrega muito no tratamento desses pacientes, por inúmeros motivos. O primeiro é um motivo óbvio, do paciente não ser submetido todo ano ou a cada 10 meses a um tratamento cirúrgico. Porque quando você leva um paciente para o centro cirúrgico, é uma anestesia a mais que esse paciente vai ser submetido. Você potencializa e aumenta cada internação o risco, por exemplo, de infecção da ferida operatória, porque normalmente quando você faz os alongamentos cirúrgicos, você faz a incisão muito próxima uma da outra, e realmente quando você começa a fazer cirurgias sequenciais ali no mesmo local, você aumenta o risco de infecção. Então esses pacientes têm a questão psicológica da internação de uma criança a cada 9, 10 meses, saber que vai ter que voltar para o hospital, ser anestesiado, passar por uma cirurgia. Então os benefícios eles são muito grandes em relação a você hoje ter um sistema onde você corrige essa deformidade e ele automaticamente acompanhe o crescimento da criança. Dr. Alex, você falou sobre trazer esse paciente 5, 6, até 8 vezes para fazer alongamentos. Anteriormente era feito isso, né? O que fazemos hoje ainda? Sistemas depende do peso, exatamente, né? Depende muito do tamanho da criança. Então existem situações onde não dá para usar o automático e a gente tem que usar
o outro sistema de crescimento que precisa fazer o alongamento. Mas é muito melhor do que deixar essa deformidade realmente piorar. Com relação à anestesia, num paciente que é jovem, que está em plena evolução e desenvolvimento, fazer essa série de anestesias, 7 anestesias, 5 anestesias, isso pode trazer algum prejuízo para o paciente? Então, existem muitos trabalhos mostrando assim, a interferência em relação até ao próprio desenvolvimento da criança. Desenvolvimento motor, até mesmo desenvolvimento psicoemocional. Então, realmente, poupá-los não só da anestesia, mas de todo o processo de uma internação para um procedimento cirúrgico durante uma fase da vida que não entende muito. E às vezes a escoliose neuromuscular, a gente acha que a criança tem problema neurológico e não entende, mas muitos deles entendem, né? Sabe tudo o que está passando ali. Então, poupá-los de todo esse processo é uma vantagem muito grande. Dr. Alex, para empregar essa técnica aqui no Brasil, o Dr. Milady veio, né, no Brasil para as primeiras cirurgias, mas antes você fez um treinamento lá na França, em Paris, com ele. Me conta um pouquinho como foi essa experiência. Foi uma experiência fantástica, sim, fantástica em relação a tudo. Na verdade, na ocasião que eu fui, a gente ainda não tinha disponibilidade do Nemost aqui, mas já estávamos iniciando o processo das cirurgias com o sistema bipolar, né? Com pouca experiência, não querendo sair da nossa zona de conforto, a gente quer fazer do jeito que a gente está acostumado e, na verdade, ali tem uma mudança de paradigmas muito grande, questões técnicas que eram diferentes do que a gente empregava aqui. Então, a experiência foi muito grande, foi muito importante para a gente, para mim, para o nosso grupo todo. No começo eu tive uma tendência a tentar fazer do meu jeito, sair um pouco, não sair da minha zona de conforto, mas comecei a entender com o passar do tempo, com a experiência, e é assim que acontece mesmo, que a maneira correta era a maneira exata que o Dr. Milady fazia. Então, se eu fugia um pouquinho da técnica, eu via, tinha um problema, e aí sim eu entendia. Poxa, por isso que ele faz dessa forma. Então lá a gente teve a oportunidade de entrar em cirurgia com ele, pessoa fantástica, acessível, humilde, tecnicamente indiscutível, né? Uma pessoa que tem uma técnica cirúrgica extremamente refinada, mas acima de tudo muito acessível, humilde. Então a gente entrou em cirurgia com eles, ele deixa pôr a mão ali, vai realmente fazer. Teve a oportunidade de vir depois 2 vezes aqui operar comigo. Então, queria deixar aqui também registrado o meu agradecimento a todos os ensinamentos, né, do Dr. Milady, porque se hoje essa técnica é uma técnica, a técnica bipolar no caso, é uma técnica já fundamentada, que apesar do tempo curto, a gente está falando aí num tempo aí de 6 anos talvez. No Brasil sim, né? 5 anos e pouco, talvez não tenha 6 anos completos. O Nemost a gente está falando aí para completar agora em agosto desse ano 2 anos, né? E já temos praticamente quase 100 casos feitos com a técnica. Então, o meu agradecimento aqui em público ao Dr. Milady. Dr. Alex, agora falando mais um pouquinho dessa parte da medicina, que conselho você daria para os profissionais, para médicos que estão iniciando agora na carreira? Eu sei que você tem uma filha que é médica, Acabou né? de formar, formou agora, tem 6 meses. Então você deve ter dado vários conselhos para ela. Eu tento. Eu tento dar. Ela não vai seguir muito a minha área, tentei levá-la para assistir algumas cirurgias, mas não é muito a área dela. Ela está indo para a área de dermatologia. E que conselho que você daria para quem está começando agora? Então, Vitor, olha, Ser médico. A medicina hoje está muito difícil, está muito complicada. Lidar hoje em dia com a saúde pública está muito difícil. Recursos, oportunidades. A saúde privada com operadoras e planos de saúde é uma relação extremamente difícil, que hoje cada vez mais as operadoras tentam dificultar muito, principalmente a conduta médica, né? A livre conduta médica, e o tratamento privado particular não é acessível a todos. Então,
A medicina hoje, em todos os campos, não estou falando só na minha área, ela está muito difícil. Então, hoje, se você pensa em fazer medicina com propósito financeiro, talvez não seja a melhor escolha. Acho que você tem que ter realmente um dom, em primeiro lugar, uma vontade, uma inspiração, um desejo, para ir como consequência lá na frente, depois de muito tempo, ter o seu retorno financeiro. Então, o meu conselho é: faça medicina quem sente amor por essa profissão, ou quem tem um desejo, um sonho, agora sem objetivar num primeiro momento o retorno financeiro. Isso daí vai vir naturalmente. Antigamente, talvez isso era mais rápido ao médico. Hoje abriram muitas faculdades de medicina, então você tem muitos médicos formando. A gente observa, já que a gente tem serviço de residência, que a formação médica caiu bastante. Então hoje você tem médicos terminando a faculdade de uma maneira muitas vezes despreparada, né? Mas é uma profissão linda, é uma profissão como várias outras, mas é uma profissão que exige muita dedicação, muito tempo do seu dia. Não tem hora para entrar, não tem hora para sair, não tem ponto para bater na maioria das vezes, a não ser que você seja um concursado, e a dedicação é muito grande. E hoje, ainda mais com a tecnologia, com o celular, com o WhatsApp, você pratica a medicina praticamente 24 horas, né? 24 horas. Seu celular não para, né, doutor? Não para, é o dia inteiro. Então, resumindo, é amor à profissão. Hoje não, acho que toda profissão você tem que ter amor, né? Mas a medicina, o fato de você lidar com pessoas, você tem que ter talvez algo a mais em relação à sensibilidade, a forma como você trata as pessoas do seu dia a dia, ver se você tem aptidão para isso, né? E lá na frente o resto aí vem de maneira natural, a questão do retorno financeiro, até porque o retorno na medicina não é só financeiro, tem outros retornos também que são gratificantes para a gente. Doutor Alex, qual que é a sua motivação? Porque você é um cara motivado, eu sei disso, você além de amigo, mas eu te acompanho, né, há alguns anos. Eu sei como você trata os seus pacientes, a família dos pacientes, é muito legal mesmo. Eu fico muito orgulhoso de ser seu amigo, de verdade. E qual que é a sua motivação para continuar trilhando a carreira? Motivação são os próprios pacientes, né? A gratidão que eles têm quando a gente obtém o resultado que a gente objetivou ali na frente. Família, mensagens, a gratidão das próprias crianças. Então é o que me motiva hoje a continuar trabalhando de uma maneira bastante pesada, dura no meu dia a dia. Tem dia que é 14, tem dia que é 16 horas, tem dia que é 12, tem dia que é um pouco menos, é 8. Mas é cansativo, tem sábado, tem domingo. Às vezes a gente se priva de estar com a família, de estar com os amigos, para estar no hospital, trabalhando. Mas a motivação sempre vai ser os pacientes, né? A alegria deles, a gratidão que eles têm quando a gente consegue obter o melhor ou o que foi programado junto com a família. É isso que me motiva hoje. A gente está numa parte mais filosófica, né, do negócio. Então, queria perguntar assim, como que o Dr. Alex quer ser lembrado nessa vida? Rapaz... Difícil, mas como você quer ser lembrado, Dr. Alex? Eu não quero ser lembrado só pela questão médica, porque eu faço a medicina, mas fora do meu ambiente médico, eu falo muito pouco de medicina. A grande maioria dos meus amigos não são médicos. Dentro de casa agora eu tenho uma filha médica, familiar médico tem muito poucos. Então, eu quero ser lembrado como uma pessoa alegre, feliz, divertida, que eu sou mesmo, espontâneo, e que tento fazer um melhor em tudo que eu pratico no meu dia a dia. A minha vida não é só voltada para a medicina, tem outras questões que eu gosto muito, a parte familiar, dos amigos, a parte do esporte. Então é dentro disso que eu quero ser lembrado. Dr. Alex, quero te agradecer novamente, mais uma vez, muito obrigado pela participação, você é um grande amigo, e deixa o seu contato, quem quiser falar com o Dr. Alex, qual que é o Instagram, como que faz para te achar? Acho que a ferramenta melhor é o Instagram mesmo, o Instagram é profissional, então lá tem algumas informações voltadas para a escoliose, é Alexander_Rossato, com 2 S's e um T só.
Perfeito. E lá na CD também eles podem te achar facinho, né, doutor? Lá é só perguntar, conheço todo mundo lá, da portaria até o centro cirúrgico. Maravilha. Infelizmente, estamos chegando ao fim desse episódio. Gostaria de expressar novamente meu agradecimento ao Dr. Alexander Rossato, meu amigo, por compartilhar todo o seu conhecimento. Dr. Alex, vou deixar aqui o Rafinha, que é o nosso mascote. É um presente para você. Obrigado, Vitor. Mascote, né? Valeu. Como todos sabem, é sorte, né? Por isso que todo time de futebol, basquete tem um mascote. E o Rafa, né? O Rafinha é o anjo da cura. Então que traga muita sorte e muita cura para todos os seus pacientes. Obrigado. Não se esqueçam de dar um like, se inscrever no nosso canal, pois isso nos ajuda a levar nosso conteúdo a quem precisa de informação relevante sobre escoliose. Vocês podem nos seguir também no Instagram, angelcare_solutions, e o meu Instagram é victor.v.neto. Muito obrigado, nos vemos no próximo episódio. Tchau!